Oi, gente. Um pouco de justiça poética, não é? O organizador do ato golpista contra o STF, que prometeu um comboio com 300 caminhões, pegou o Covid-19 e está na UTI. Ele é um dos organizadores do protesto contra o STF, o nome dele é Comandante Paulo, né? Ele prometeu enviar para Brasília um comboio com 300 caminhões numa tentativa de golpe. Ele contraiu o coronavírus e está na UTI. Informou um bolsonarista que encontra-se acampado no STF. Permanece acampado na Praça dos Três Poderes um pequeno grupo de pessoas que pregam intervenção militar, incluindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O Congresso em Foco esteve no local da noite de ontem e lá encontrou dois militantes bolsonaristas que se tornaram famosos nos últimos dias. Um deles é o Renan da Silva Sena, que agrediu enfermeiros durante o ato no Dia do Trabalho e foi demitido na semana passada do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde trabalhava como funcionário terceirizado, né? Essa reportagem é do portal Congresso em Foco. E o outro é o Paulo Felipe, militar da reserva. Ele não informa patente e também é conhecido como Comandante Paulo. Em vídeo que viralizou, ele afirmou que 300 caminhões se encontravam a caminho de Brasília, onde chegariam na sexta-feira, para, de acordo com as palavras dele, darmos cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos por aquela casa maldita ali, o Supremo Tribunal Federal, com 11 gangues. O comboio, no entanto, não apareceu. Na manhã desse domingo, Paulo aceitou dar entrevista. Questionado sobre a ausência dos caminhões, ele respondeu: eu não vou dar muitas informações porque o autor do comboio, o comandante do comboio, está debilitado. Ele pegou Covid-19, estava na UTI. Eu estou aguardando ele me dar o retorno sobre isso e ele é que está no comando dessa operação. Eu divulguei para ele porque eu divulgo vídeos quase que diariamente. Ele me contactou e pediu que eu divulgasse, aproveitasse a minha evidência nas redes sociais e divulgasse para ele. E aqui é o vídeo em que Paulo ameaça invadir os principais órgãos do Legislativo e do Judiciário. Né? Eu vou deixar para vocês clicarem no vídeo, né? Não vou colocar isso aqui no meu canal. Não é? E a reportagem com mais detalhes é essa aqui, ó, a reportagem do Congresso em Foco. Tá vendo? Acampados perto do STF, defensores do golpe dizem não ter data para sair. Né? É esse o pessoal. Eu tenho alguns comentários a fazer sobre isso. Não é? Alguns comentários a fazer sobre isso. Bem, simbologia desse pessoal bolsonarista usando os 300 de Esparta, ela tem o grupo 300 do Brasil, né? Que eu vou provavelmente depois fazer um vídeo sobre ele. E tem esse pessoal agora dizendo que levariam 300 caminhões. Essa simbologia, aí eu falo como historiador, ela não é muito adequada por alguns motivos. Um motivo é que os 300 de Esparta, eles estavam lutando contra o obscurantismo, contra o autoritarismo de Xerxes, pela democracia grega. Um dos fatores que levavam eles a lutar era a manutenção da autonomia grega, que envolvia vários direitos que, para a época, embora existisse escravidão e muitos outros problemas na Grécia, machismo, enfim, mas para a época era mais avançada, mais progressista dentro daquele contexto. Então, caros bolsonaristas que gostam de usar essa analogia, os 300 do nosso tempo seriam, sem sombra de dúvidas, aqueles que lutam contra o neofascismo, aqueles que lutam pela democracia, aqueles que lutam pelo avanço para uma democracia ainda mais profunda. Vocês estão mais identificados com os Xerxes, não é? Com os persas, com aqueles que negam o conhecimento, a filosofia. Né? Não existia ciência ainda na época, mas aqueles que defendem o misticismo. Não é a gente, entendeu? A gente que está do lado do conhecimento, da ciência, nos nossos tempos, nós é que emulamos a defesa de pessoas que vão
enfim, contra esse obscurantismo, né? Agora, que é realmente irônico, né, que o organizador do ato golpista contra o STF, que prometeu comboio com 300 caminhões, ele ter pego o Covid-19 e estar na UTI. Olha, eu não desejo o mal, eu não desejo sofrimento para nenhum ser humano por causa da minha empatia e tudo mais. Mas, mesmo eu não desejando, eu tenho que dizer que existe um elemento de justiça poética de aquele que apoia, aquele que nega a importância do distanciamento social, aquele que minimizou o problema da pandemia, que é o Bolsonaro. Não é? É interessante que o apoiador desse, aquele que estava disposto a ajudar a organizar um ato para promover um golpe de Estado, o que é um crime, não é? Segundo nossa Constituição, essas atitudes aqui são atitudes que a pessoa pode ser processada, não é? Essa pessoa tenha sido acometida pelo próprio vírus que seu líder minimiza e que esteja na UTI, lutando pela própria vida, uma vida que o seu líder não quis proteger, nem pelo distanciamento social, nem se interessou pela adquisição adquirir, né, para aquisição de respiradores que poderiam salvar a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Então há um elemento, sem sombra de dúvidas, de justiça poética nesse caso, né? Enfim, sobre a reportagem, os mais detalhes que vocês podem ver aqui na reportagem do Congresso em Foco, nós temos algumas informações, né? O pequeno grupo que prega continua lá, né? Incluindo o fechamento do Supremo, do Congresso Nacional. O Congresso em Foco teve lá e pegou informações, né? Eu só trazer aqui que na manhã desse domingo o Paulo aceitou dar entrevista ao Congresso em Foco por telefone. E quando ele foi questionado, ele disse que o autor do comboio, né, estava com Covid, né? Ele mantém um perfil no Facebook onde publica vídeos quase que diariamente. No diálogo com a reportagem, ele reiterou a defesa da ruptura constitucional e da invasão do Congresso do Supremo para ampliar os poderes do presidente Jair Bolsonaro. E diz ele, a meu ver, essa é a saída para o país, entendendo que o Paulo não é a pessoa que está na UTI, obviamente, né? O Paulo é a pessoa que deu a entrevista e o organizador do comboio, que, enfim, colabora com esse Paulo aí, que está na UTI internado com Covid-19, não é? Aqui o vídeo, né? Segundo o advogado constitucionalista Marco Aurélio de Carlo, a fala de Paulo caracteriza, olha só, eu falei antes do crime, né? Incitação à quebra do pacto democrático, da ordem constitucional vigente. O que ele quer é um golpe de Estado e ele tem que responder por isso, criminalmente, né? Ele também estranhou o fato da Polícia Militar do Distrito Federal permitir o acampamento. É uma condescendência criminosa. Isso é um delito, acrescentou Marco Aurélio, citando um alinhamento entre o governador Ibanez Rocha e Bolsonaro como possível razão para essa conduta. Ou seja, a polícia militar não poderia de forma alguma compactuar com a organização que está incorrendo em delito. Ela está sendo, né, negligente. Né? Esse é o mesmo entendimento que tem o Pedro Estevam Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC. Conforme o jurista, o simples fato do comandante Paulo andar com farda militar respalda uma ação. Qualquer pessoa pode entrar com representação mostrando que ele está fardado e que a PM não está fazendo nada e ela será responsabilizada por isso. De acordo com o artigo 172 do Código Penal Militar, é crime, com pena de detenção de até 6 meses, usar indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia militar. O artigo 46 do Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, também proíbe usar publicamente de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce, usar indevidamente de sinal, distintivo ou denominação cujo emprego seja regulado por lei. Ou seja, tudo que esse pessoal está fazendo aí é completamente ilegal. Completamente ilegal. E agora resta saber
se as autoridades vão fazer alguma coisa. Parece que não, parece que elas estão compactuadas, parece que o fato delas apoiarem, né, muitas vezes o governo federal faz com que elas tolerem o intolerável. Tolerem aqueles que não toleram a democracia, as nossas instituições e que incorrem em crimes tipificados. Eu vou dizer para vocês, esse tipo de coisa está me incomodando muito, porque mostra, assim, confirma de uma forma absolutamente clara uma coisa que eu digo no canal há muito tempo, que a execução das leis é fundamentalmente uma questão de poder, não uma questão de direito. E se a lei vai ser de fato executada, se vai ser cumprida, as regras, as leis, isso depende de quem tem poder. Porque se a pessoa que tiver poder puder, com esse poder, fazer com que as regras não sejam cumpridas, muitas vezes isso ocorre. As leis, e aí eu falo como historiador, em geral sempre foram uma questão de poder. Mas um dos elementos centrais do Estado de Direito, da divisão dos poderes, foi fazer um esforço para que elas estivessem acima dos poderes de determinados indivíduos que ocupam cargos. O Brasil de hoje mostra de forma flagrante que o país ainda está muito distante desses elevados valores, né? E talvez isso mostre a fragilidade nossa do ponto de vista institucional e a fragilidade de uma cultura democrática que, sem sombra de dúvidas, nosso país precisa, em grande medida, aprofundar. E é tudo que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Bem, vocês podem ler as reportagens do Congresso em Foco para pegar mais detalhes, não é? Que está fazendo a cobertura desse caso. Um abração e até o próximo vídeo. O canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se no comentário fixado. Tchau, tchau, gente.